Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso Cloud Primeiros Passos. Nesse curso você vai ver Cloud do jeito certo. E na aula de hoje eu vou falar sobre as fases de um projeto de Cloud. O que você precisa fazer para elaborar o seu primeiro projeto. Afinal de contas, para você realmente ter sucesso num projeto, você precisa dividir esse projeto em fases e é isso que eu vou mostrar aqui na aula de hoje. Ó, lembrando que vai ter um treinamento ao vivo, onde a gente vai pegar essas fases e colocar em prática. A gente vai analisar ponto a ponto dessas frases, até a parte mão na massa mesmo, a parte de colocar isso em produção. Eu vou pegar uma aplicação e vou botar para rodar em produção e você pode fazer isso junto comigo nesse treinamento que vai acontecer aí nas próximas semanas. Se você quiser participar desse treinamento, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, coloca lá o seu nome e o seu e-mail, porque é através desse e-mail que eu vou enviar, né, as aulas para você poder assistir e também o material para fazer tudo junto comigo na prática, beleza? Então bora lá, agora é importante você prestar atenção nessas fases desse projeto para você ter um projeto de sucesso. E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre algumas fases, sobre 5 fases importantes que você tem que passar num projeto de cloud. Então a gente falou nas aulas anteriores sobre consultorias e tal, e pô, como que eu posso levar esse projeto, né? A gente vai falar aqui 5 fases importantes que você tem que considerar, tá? A gente fez um resumo para juntar isso em 5 fases que você tem que considerar num projeto, pelo menos 5 tópicos aí mais importantes. Então a gente falou antes, né, que uma das coisas é você identificar soluções de cloud dentro da sua carteira de cliente, em clientes que você tenha. Então, assim, é importante, obviamente, você tem que conhecer os serviços de cloud. Eu vou repetir, né? Já falei isso, mas você precisa conhecer os serviços de cloud para você conseguir identificar essas oportunidades. Tá? E como que a gente identifica essas oportunidades e leva soluções para o cliente usando a computação em nuvem? Então, aqui, ó, a gente separou em 5 fases. E a primeira fase aqui é você identificar um problema no cliente, tá? A empresa que você atende lá tem o seu dia a dia, tem um processo rodando, tem softwares rodando, obviamente que hoje uma empresa não consegue viver, pelo menos eu acho que não, sem software, né? Então tem softwares rodando e é aí que você entra, na parte de tecnologia, e aí você precisa identificar um problema. Vamos considerar aqui, ó, vamos pensar num exemplo, vamos criar um exemplo hipotético pensando aqui. Ó, o problema que o cliente tem hoje é que o RP dele está sempre caindo, fica lento, os usuários não conseguem trabalhar, não conseguem acessar. Então o problema que o cara tem hoje é esse, ele está com problema no RP que os usuários não conseguem acessar esse RP 100% do tempo, está sempre fora. Na época de fechamento de folha, o cara vai lá, gera um relatório, e tem que parar todo mundo, ele tem que ficar gerando relatório fora do horário, aquela coisa toda, né? Lentidão e queda, e isso atrasa muito, porque assim, tem custos aí que as pessoas não percebem, que é quanto custa para um funcionário ficar lá esperando o negócio carregar, por exemplo. Ou a cada, digamos, leva 1 minuto para carregar uma tela. 1 minuto, se você pegar 1 minuto a cada mudança de tela que a pessoa faz e somar isso no dia todo, na semana, e multiplicar pela quantidade de pessoas trabalhando, isso diminui muito a produtividade. Fora que quando essa pessoa clica e fica esperando, ela dispersa, ela perde a concentração e talvez ela até olhe o WhatsApp e aí já perdeu a concentração total, perdeu o foco. Isso gera um custo invisível. Então, isso é realmente um problema. Então o problema não é simplesmente o fato do RP não estar disponível, né? E sim os problemas que isso causa. Inclusive isso se chama de implicação, né? Na hora de você fazer a venda, é importante você explorar as implicações dos problemas. Você identifica um problema e aí você vê, cara, beleza, isso é um problema. E isso implica no quê? Implica em custos, implica em perda talvez de lucro da empresa, enfim, tá? Mas isso aí são técnicas de venda que aí não veio ao caso aqui.
Mas você explorar essas implicações, isso ajuda você a vender e a pegar um problema e mostrar para o cliente que aquilo realmente é um problema. Por que isso é um problema? Porque implica talvez numa perda de faturamento, talvez numa perda de produtividade da sua equipe, que cai no faturamento. Na verdade, o dono de uma empresa, o que ele quer? Ele quer ou lucrar mais ou gastar menos, né? Então, o CEO, normalmente o presidente, o fundador de uma empresa, ele foca nisso. E se você ajudar identificando problemas que você consiga trazer soluções para reduzir esse impacto, aí você identificou um problema, né? Isso. E a importância de identificar o problema é que, baseado nisso, é que você vai fazer todo o projeto. Então, no exemplo que eu falei, o problema é que a aplicação está lenta e está caindo. Mas poderia ser um problema, tipo, a minha infraestrutura tem um custo muito alto, outro, a minha infraestrutura não é segura. Então, você precisa identificar o problema para quê? Para a gente passar para a próxima fase, que é definir o objetivo do projeto. Então, quando você identifica o problema, você vai definir o objetivo. Beleza, eu já sei que o meu problema é que a minha aplicação cai. Então, qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é deixar essa aplicação com alta disponibilidade, talvez com 99,99% de disponibilidade. E aí você vai definir um objetivo. E aí, baseado nesse objetivo, que você vai passar para outra fase. Então, o objetivo é importante para você poder criar, arquitetar, né, o seu ambiente de cloud. Porque às vezes, como eu falei, o objetivo do cara é reduzir custos. Beleza, então quando ele está focando no custo, o seu projeto ele tem que ser focado na redução de custos. Não estou falando que um projeto de alta disponibilidade, por exemplo, não vai ser focado em redução de custos. Mas ele não é o foco principal. O foco principal é que a aplicação não pare. Mas quando o foco principal é reduzir custos, você vai pensar todo o seu ambiente em redução de custos. Às vezes existem projetos que a gente tem lá, onde o cliente já tem a infraestrutura dele rodando na nuvem da AWS e ele nos contrata numa consultoria só para fazer uma redução de custos, por exemplo. Ou o cliente já está rodando lá e o cara me contrata para fazer uma alta disponibilidade. Então não é o fato de vocês só estar fora, às vezes já estando dentro da nuvem também. Mas é importante destacar que, assim, às vezes um projeto de alta disponibilidade, o que significa alta disponibilidade? É você ter o seu software mais disponível. E isso normalmente envolve você ter redundâncias. E redundância a gente fala em mais recurso. Por exemplo, envolve, se a gente for falar de cloud, você já deve ter visto isso nos módulos anteriores, você ter mais servidores respondendo pela sua aplicação, e esses servidores eles vão estar disponíveis em vários data centers separados geograficamente. Normalmente a alta disponibilidade envolve esse tipo de coisa. E, obviamente, você vai ter mais servidores ou mais recursos, isso vai aumentar um pouco o custo. Então, por isso que o objetivo é importante. Às vezes o cliente, cara, se sair mais caro não tem problema, eu preciso que essa coisa não caia mais. Porque sai mais caro para mim se isso aí cair do que eu ficar pagando, do que o que eu pago no VPS mensal, entendeu? Às vezes o cara, ele prefere sair de um VPS que ele paga um valor X, pagar mais por um projeto de alta disponibilidade, porque para ele o software cair, o prejuízo é muito maior do que aquele valor mensal. Então, por isso, definir o objetivo é muito importante. Se o objetivo é alta disponibilidade, beleza, vamos por aqui e a gente não olha tanto para os custos. Agora, se o objetivo é redução de custo, a gente vai focar na redução de custo e vai deixar em segundo plano, por exemplo, a alta disponibilidade, se for a necessidade do cliente. Às vezes o cara tem um software que, se cair e eu puder subir em 10 minutos um servidor de novo, de boa, não precisa ter tanta disponibilidade. Legal, então você vai focar na redução de custo. Isso aí, porque depois que você define, né, o seu objetivo do seu projeto, o próximo passo é definir quais os serviços de cloud que eu vou utilizar. Então, baseado nisso que o Sandro até falou, se você vai criar um projeto de alta disponibilidade, eu vou precisar, talvez, criar um ambiente mais redundante, com bancos de dados redundantes, talvez usando containers, usando instâncias, usando serviços, a parte de serverless. Então, quando você define o objetivo do seu projeto, aí sim você vai definir quais os serviços usar. Aí você cai lá naquela console da AWS, onde tem dezenas de serviços. Lá você vai escolher quais desses serviços que eu vou utilizar dentro do meu projeto, para poder suprir as necessidades do objetivo daquele projeto. Aí entra a importância de você realmente conhecer os serviços. Eu vejo muita gente
tentando usar só um serviço lá, que é o EC2, que é onde você cria servidores. E o cara acha que está usando o cloud. Não, já uso lá EC2, tá lá, já estou usando o cloud. Não, aquilo lá é só um serviço das dezenas de serviços que tem lá na nuvem da AWS, que você pode colocar no seu projeto, e aí vai entrar serviços de segurança, serviços para reduzir custos, serviços para aumentar a disponibilidade. Então, o EC2, a parte de computação lá, é um pedacinho só de tudo que você pode fazer. Então, quando você tem o objetivo do seu projeto, você vai aí sim escolher os serviços que você vai utilizar e criar a sua arquitetura de cloud. Vai falar, pô, vou conectar esse serviço com esse, vou colocar o banco de dados em tal serviço, vou fazer um balanceamento com esse outro serviço, e vou fazer meu backup usando outro serviço, imagens aqui. Então, você vai definir a sua arquitetura do seu projeto, independente da aplicação que você tem. Você vai entender, né, a aplicação lá, e baseado nisso, você vai definir a arquitetura do seu projeto. Lembrando que em Cloud, você tem uma caixa de ferramentas, onde você pode escolher qual ferramenta usar para determinada situação, né? E como o Leandro sempre diz, às vezes o cara quer usar um alicate para fazer tudo, né? Então, máquina virtual para fazer tudo. Preciso de um banco de dados. O cara cria uma máquina virtual, instala um monte de coisa, instala um banco de dados. Eu preciso fazer, sei lá, serviço de armazenamento. Instala uma máquina virtual, cria um servidor de arquivos lá dentro e, cara, é usar máquina virtual para tudo. E na nuvem não é assim que as coisas funcionam. Você já deve ter visto também nos outros módulos. Você consegue usar determinado serviço para determinada situação, para determinado problema que você quer resolver e fazer a sua arquitetura, montar aquele quebra-cabeças. Isso, a gente vai falar mais também desses serviços mais para frente aqui no treinamento, vou explicar melhor alguns desses serviços. E aí, o próximo passo é a implantação. Você vai pegar aquilo ali, tudo que você arquitetou e vai implantar, vai realmente colocar o seu projeto em prática. E aí eu vejo algumas pessoas indo direto para essa parte aqui. O cara fala, cara, consegui um cliente, vou implantar. Mas o cara não sabe nem o problema que o cliente tinha, muito menos ele não sabe qual é o objetivo do cliente querer migrar para a nuvem. Então isso é uma coisa que, às vezes, você tem algumas fases para entrar num projeto. Às vezes o cliente nem sabe que precisa de cloud. E aí você tem que ir lá e identificar esse problema. Que foi o que a gente falou aqui, né? Às vezes o cliente, ele acha que a coisa é assim mesmo, que é normal, ele não sabe que ele tem um problema. Mas como você conhece outras possibilidades, você consegue dizer para ele, cara, isso é um problema, isso está implicando em tal coisa aqui, em redução de performance da equipe, ou sei lá, ou perda até financeira, né? E aí o que acontece? Quando você não define isso, e aí você não consegue identificar o objetivo, né, da sua migração. Então, eu sempre que algum aluno fala, Leandro, estou com um cliente aqui e quero migrar para a nuvem. A primeira coisa que eu vou te perguntar é, qual é o objetivo de migrar para a nuvem? Por que migrar para a nuvem? Não basta migrar para a nuvem porque, a nuvem é modinha, o Leandro me falou que é legal. Não, o porquê migrar para a nuvem, né? Então, você tem que definir esse objetivo e aí, baseado nisso, você vai conseguir definir todos os serviços que você vai usar em cloud e aí você vai partir para a implantação. Vai botar o mesmo negócio para rodar e aí entra a parte que é um pouco que a galera começa a ter um pouco de dificuldade também, mesmo conhecendo os serviços, é saber como organizar aquele serviço. Qual é a quantidade de recursos que eu vou precisar? Qual é a capacidade dos serviços que eu vou ter que utilizar? E aí você tem que ver isso aí mesmo. Quando você conhece o serviço na prática, diferente de você conhecer um pouquinho do serviço, mas quando você conhece o serviço a fundo, você vai saber como dimensionar, né, essa infraestrutura para fazer a implantação, e aí fazer toda a implantação e começar a monitorar tudo que está rodando. Até porque quando você pula direto para essa fase de implantação aqui, a possibilidade que você tem é pegar uma máquina virtual que o cliente tem lá e colocar ela lá em nuvem. Então, colocar ela no provedor de nuvem, mas você não vai estar usando o cloud do jeito certo. Você vai estar usando o cloud como um VPS, como uma máquina virtual, se você pular as outras fases, né? E aí, por exemplo, se tu não definiu o objetivo do projeto, na hora da implantação, às vezes o cliente só queria lá, eu tenho um serviço que eu tenho 2 pessoas que utilizam 5 dias por mês. E aí você vai lá e cria um ambiente para ele com alta disponibilidade gigantesco, o custo do cara vai lá em cima, e o cara fala, não, a cloud é muito cara. Mas por quê? Porque você não entendeu qual era o problema que ele tinha e não definiu o objetivo, não entendeu o que ele queria fazer com aquilo. Então, o objetivo
e o problema são muito importantes para você poder fazer, definir os serviços e fazer uma implementação correta, mas essa aí ainda é a quarta fase da implantação. Muita gente para por aí. Às vezes o cara chega na implantação e deu, acabou, parou por aqui, mas a gente tem mais uma fase, que é a última, que ela é muito importante, que seria a parte da otimização. Então, otimização da infraestrutura. O que é a otimização da infraestrutura? Você vai implementar, vai monitorar, vai analisar todos aqueles dados que foram gerados ali com aquele monitoramento e baseado nisso você vai fazer a otimização da sua infraestrutura e aí a otimização de desempenho, otimização de custos, vai fazer os testes para ver se realmente tudo que você implementou está funcionando de escalabilidade, de disponibilidade. Então, essa daí seria a última fase da sua implantação, né, do seu projeto, que é a otimização baseado em todo o projeto que você fez. E aí também, às vezes, eu vejo gente querendo resolver a otimização antes da implantação. O cara não sabe ainda nem qual o serviço que ele quer utilizar e ele já quer ir lá e reservar um recurso ou quer já sair desligando o servidor sem saber realmente o que ele está utilizando, por que ele não sabe, porque ele não monitorou. Então, a parte da otimização, ela é o final do seu projeto, onde você vai, depois de um tempo do seu projeto já está rodando, você vai ter implementado tudo, ver se aquilo ali realmente atingiu o objetivo do seu projeto e aí sim otimizar para ficar tudo redondinho. E lembrando que aqui, quando a gente fala de consultoria, é importante você ter um posicionamento consultivo. Se você perceber isso aqui, você descobrir um problema, definir o objetivo, definir serviço, isso aqui é um posicionamento consultivo, tá? E aí uma dica extra é que quando você tem um posicionamento consultivo, você vai fazer uma venda baseada num problema que você pode resolver para o cliente, mostrando um ROI, mostrando um retorno sobre o investimento que o cliente vai precisar fazer. E aí uma dica extra do fechamento, você pode, depois de entender o problema e entender o objetivo do cliente, você pode dar uma degustação, porque a computação em nuvem possibilita isso. É você criar esse ambiente, muitas vezes até no free tier, né, que é uma forma gratuita, que você pode fazer isso no primeiro ano, e mostrar isso para o cliente funcionando e falar para ele testar. Cara, testa aí para ver o que você acha. Porque um ambiente, em cloud, você consegue criar em pouco tempo, em minutos ou em poucas horas, você consegue criar um ambiente até complexo, se você entende, conhece os serviços de forma correta. E aí você mostra para o cliente funcionando. Isso aí vai ajudar muito no fechamento da sua venda, porque o cara não precisa acreditar em você. O cara não precisa acreditar em mim. Vê aí você mesmo como que a coisa funciona. E aí, quando ele perceber o desempenho que aquilo teve e você mostrar para ele que aquilo está disponível, se for esse o objetivo, né, em vários data centers e tal, em regiões diferentes, o cliente vai, pô, cara, com certeza está com muito mais qualidade do que eu tinha e isso vai ajudar muito no seu fechamento. Bom, essa foi mais uma aula, essa aula foi muito importante para o decorrer do nosso treinamento. Se por algum motivo você não assistiu às aulas anteriores, a gente tem uma playlist completa aqui com todas as aulas na sequência. Se você tiver alguma dúvida, não esquece de deixar as suas dúvidas aqui nos comentários, que a gente vai respondendo essas dúvidas aos poucos. Se você está gostando desse curso, deixa aquele joinha aqui. E também, se por acaso você ainda não se inscreveu no treinamento que eu vou fazer, é um treinamento gratuito de uma semana, prático mesmo, mão na massa. Se por acaso você ainda não se inscreveu nele, aqui na descrição do vídeo tem um link, se inscreve lá e a gente se vê então na próxima aula.